Fala com o professor Rodrigo, há tempos que eu não venho, vamos com o setor de biologia. Hoje nós vamos falar de ecologia, dentro da biologia. O que é ecologia? Ecologia vem do grego, o prefixo oikos, que significa casa, elogia, estudo. Então eu estudo a nossa casa. Que casa que é essa? O planeta Terra. Então a ecologia ela vai estudar a relação dos seres vivos junto com o meio ambiente. Que meio ambiente que é esse? Tudo que está ao redor. Tudo bem? Então, conceitos básicos de ecologia. O que é o habitat? Habitat é onde o ser vivo reside, onde ele mora, qual é o endereço dele. O endereço dele é o habitat. Exemplo, a ariranha, ela vive na Amazônia. O buriti reside no cerrado, é onde ele está. Onde ele está adaptado, naquele ambiente. O que é o nicho ecológico? O nicho ecológico são conjuntos de variáveis ecológicas relacionadas à espécie, ao organismo. E essas variáveis ecológicas estão ligadas à sobrevivência, à manutenção daquela espécie. Então, tipos de variáveis ecológicas. Por exemplo, como é que esse animal se alimenta? Que tipo de alimentação ele come? Se ele é herbívoro, se ele é carnívoro, se ele é decompositor. Como é que ele obtém energia? Se ele é carnívoro, herbívoro, se ele é produtor. Como ele se reproduz, o clima, adaptação ao clima, adaptação à temperatura, né? Tudo isso é um nicho ecológico. Variáveis ecológicas que influenciam na sobrevivência daquela espécie. Como o ser vivo sobrevive? Ele tem algumas características, ele é adaptado de alguma maneira. Então é um nicho ecológico do indivíduo. Exemplo da ariranha. A ariranha é um mamífero que vive na Amazônia em pequenos grupos, ele é carnívoro, se alimenta de peixe, se alimenta de moluscos, de crustáceos, de filhotes de jacarés. Ele vive em lugar úmido, em lagos, em pântanos, nas águas negras da bacia amazônica. Então é um nicho ecológico dele, está adaptado a isso. Então exemplo de ariranha aí. O que é o organismo? Mais um conceito de ecologia, que é a espécie. Todo ser vivo é um organismo, de alguma maneira. Então é um indivíduo, ele pode ser unicelular, como uma bactéria, ou multicelular, como eu, como a girafa, como o elefante. Okay? Então um exemplo aí de organismo é leão, cachorro, o ipê, o buriti, que é uma palmeira, a bactéria, a ameba. Ok? Num exemplo aí, a ariranha, no slide. Um organismo só. População já é um conjunto de organismos da mesma espécie vivendo na mesma área. Então, conjunto de indivíduos, de organismos, conjunto de ariranhas vivendo na mesma área é uma população de ariranha. Um conjunto de indivíduos, organismos, humano vivendo numa área é uma população de humanos. Um conjunto de indivíduos, de organismos de boi vivendo na mesma área é uma população de boi. Então, um conjunto de organismos da mesma espécie vivendo na mesma área é uma população. São seres vivos aí. O que é a comunidade? Comunidade já são conjuntos de populações relacionando entre si. Então, um conjunto de populações de boi, junto com um conjunto de população de capim, com um conjunto de população de carrapato relacionando. Então, populações se interagindo, interrelacionando aí entre si. Então, o boi comendo capim, a população de boi comendo a população de capim, o carrapato se alimentando do sangue do boi, população de carrapato, e o anum, a população de anum ajudando o boi se alimentando ali do carrapato. Então, isso são populações relacionando entre si, portanto, uma comunidade. O que é o ecossistema? Justamente essa comunidade, que são seres vivos, relacionando entre si, mas já no ecossistema entre os fatores que não têm vida. Então, essa comunidade, que são os seres vivos, nós chamamos de fatores bióticos, fatores vivos na ecologia, no ecossistema. E os fatores que entram no ecossistema, que não têm vida, são os fatores abióticos, que influenciam naquela população, naquela comunidade, como o carbono, o nitrogênio, a água, a temperatura, o clima. Isso tudo influencia aqueles indivíduos das populações. Então, no ecossistema entra os fatores vivos, que são os fatores bióticos, os fatores sem vida, que são os fatores abióticos. Seguindo aí com mais um conceito, a biosfera. O que é a biosfera? Biovida, esfera. Esfera, nós estamos falando do planeta Terra. Então, o conjunto de ecossistemas todos do planeta Terra. E, de certa maneira, eles estão interligados. Então, podemos dizer que tem a biosfera dividida em atmosfera, onde tem o ar. A hidrosfera é uma parte na Terra que tem a água. A litosfera, a parte nessa biosfera que tem rochas. E o que acontece? Esses ecossistemas todos interligados ao fluxo de energia, a transporte de nutrientes por correntes marítimas. Então,
há uma ligação entre esses ecossistemas, todos os ecossistemas juntos, formando uma biosfera. O que é o bioma? Bioma é um espaço geográfico, uma área que possui um clima, um relevo, um solo semelhante. E nesse solo, nesse clima, nesse relevo semelhante, tem as espécies, a fauna e a flora, que eles estão adaptados. Então, uma área geográfica que eles têm um clima, um relevo, um solo semelhante em todo o seu território, tendo fauna e floras adaptados e interrelacionando nessa área. Exemplo, tem um bioma Pantanal, bioma Amazônia, bioma Pampas. E como exemplo aí, o bioma Caatinga, que ele tem um clima seco. Né? A maior parte do tempo, a maior parte dos períodos é de seca, semiárido, plantas com poucas folhas, animais adaptados, a fauna adaptada a um ambiente seco. Tudo bem? Um clima seco. Seguindo, o que é o ecótono? O ecótono é a área de transição entre dois ecossistemas, onde há um encontro entre comunidades diferentes. Então, o ecossistema amazônico com o ecossistema da Caatinga, ali a fronteira entre um e outro é o ecótono, onde duas comunidades diferentes se encontram, podendo ocorrer naquela fronteira até espécies endêmicas. Então, o ecótono é onde a transição ambiental de um ecossistema para o outro, e essa transição ambiental, essa fronteira pode ocorrer, pode ter espécies endêmicas, ou seja, que surgiu apenas lá. Pessoal, dê um joinha no setor de biologia, eu conto com a ajuda de vocês e com sugestões também. Obrigado.